Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Em outros episódios aqui, nós falamos sobre ansiedade, sobre fracasso e sobre nossa tendência de julgar os outros. Mas se olharmos em volta, vamos ver que para lidar com todos esses aspectos da nossa vida é preciso coragem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muita gente costuma descrever a coragem primeiro como o reconhecimento de um objetivo digno e depois como a tomada de ação para alcançar esse objetivo, apesar da presença do medo. Quando se age corajosamente, se abre o caminho para alguns riscos, seja para o indivíduo ou para uma organização, e o fracasso passa a ser uma possibilidade real. E olha, agir com coragem também traz a promessa de recompensas, como ganhar um prêmio lá na frente e melhorar a nossa capacidade pessoal ou da organização a que pertencemos. Neste episódio, nos interessa examinar, ainda que por uma abordagem mais qualitativa, a coragem e o que faz com que algumas pessoas ajam corajosamente e quais as características e os resultados de uma ação corajosa. No clima que nós estamos vivendo hoje no mundo pós-pandemia, a agitação econômica e social pode levar ao estresse e a ameaças à nossa vida e nosso bem-estar emocional, mental ou físico. E nesse caso, nós precisamos reconhecer que existe uma crise na economia global que anda oscilando entre a calamidade e a revitalização. E olha, esses são apenas alguns dos desafios mais recentes que estamos enfrentando. A respeito da coragem, existem estudos na área da biologia que nos sugerem que as respostas inatas ao medo e às ameaças são o congelamento, a fuga ou a luta. Apesar da tentação natural de congelar, fugir ou lutar, outra resposta é possível. E essa resposta é a coragem. E a coragem tem sido descrita como o reconhecimento de um objetivo digno e uma ação concreta para alcançá-lo, apesar da presença do medo. Quando a gente prefere não agir com coragem, podemos incorrer em sérios inconvenientes que podem significar efeitos debilitantes em indivíduos, comunidades e até organizações. Veja, os diversos escândalos na Igreja Católica levaram muitos paroquianos a abandonar simplesmente a religião. Quando a Igreja criou coragem e expôs a verdade, assumindo sua responsabilidade pelos resultados, por exemplo, no caso do abuso sexual de crianças por padres, ela pôde perceber os ganhos de uma decisão corajosa. O escândalo da Enron levou à devastação pessoal e financeira para seus funcionários e investidores. Se a empresa tivesse resistido à tentação de falsificar seus números e tivesse tido a coragem de relatar sua verdadeira realidade financeira, é possível que ela existisse até hoje, para o benefício dos seus acionistas, seus líderes, funcionários e a comunidade. Bem, assim a gente percebe que a coragem é uma virtude e, como tal, muitas vezes é admirada, defendida e cobiçada por todo mundo. Mas olha, apesar da aparente popularidade do conceito, a coragem não parece ser uma postura ou uma atitude amplamente praticada nos dias de hoje. Os custos da falta de coragem mostram o tanto que é importante entender o que é exatamente a coragem, o que emerge dela e quais os fatores que podem levar as pessoas a agirem de maneira mais ou menos corajosa. A visão social da coragem evoluiu ao longo do tempo, de um foco no heroísmo e na masculinidade, para mais recentemente incluir conceitos como sabedoria e discernimento e também envolvendo ação e inação. Por essa perspectiva, a coragem pode ser examinada através de várias lentes. Por exemplo, Aristóteles e outros filósofos discutiam a coragem como uma construção filosófica. Ele acreditava que a coragem consistia em 3 elementos principais: medo apropriado, confiança e julgamento de valor. Outros pensadores acreditam que a coragem é uma disposição da personalidade para confrontar o medo com o objetivo de promover o bem da sociedade ou então o próprio bem. Mas há os que consideram que a coragem ocorre quando alguém administra seu medo e enfrenta riscos razoáveis em busca de um fim digno. E teve também quem fizesse uma distinção entre os tipos de coragem, vendo alguns como bonitos, ou seja, aqueles preocupados exclusivamente com a honra pessoal, e aqueles grandes, fundamentados e orientados para o bem. Na verdade, quando as pessoas sentem que estão trabalhando por uma causa justa, elas encontram motivação para enfrentar um grande perigo.
Mas perceba que a coragem não é apenas um comportamento. Ela também é uma disposição e uma virtude. E ao mesmo tempo, a coragem também é uma ideia altamente romântica. Desde cedo, ainda no tempo da escola, eu aprendi que é bem provável que a maioria das pessoas perceba a si mesmas, socialmente, com a qualidade da coragem. Mas se a gente examinar bem e bem de perto, nós vamos ver que talvez seja devido à popularidade da noção de coragem que surgiram tantos termos para descrevê-la. Alguns dos sinônimos populares de coragem não representam adequadamente o conceito, mas se costuma confundi-los com coragem. Eles são a audácia, a ousadia, o destemor, a bravura, o heroísmo e o valor. Esses termos tendem a sugerir a ausência de medo e ação ousada. Mas representações mais precisas do que seja coragem podem incluir confiança, fazer a coisa certa e agir apesar do medo, para defender aquilo em que se acredita. Essa concepção traz à memória heróis históricos como o Dr. Martin Luther King, Rosa Parks, Fernão de Magalhães e até Gandhi, bem como heróis de profissão como os soldados no campo de batalha, os bombeiros no atentado às Torres Gêmeas, policiais, membros de esquadrões antibombas, a própria SWAT, e heróis de todos os dias como aquelas pessoas virtuosas, os gerentes habilidosos e outros indivíduos morais e éticos. Embora a coragem possa ser necessária de tempos em tempos, em praticamente qualquer ambiente, a quantidade e a natureza da coragem costumam variar. Mesmo assim, a gente que acredita que não existem pessoas corajosas, existem apenas atos corajosos. E para esses, é errado afirmar que a coragem é um traço duradouro do indivíduo. Em vez disso, a coragem é demonstrada conforme necessário, em situações específicas e sempre em relação a objetivos específicos. Por outro lado, pesquisadores da psicologia examinaram a coragem como um mecanismo de natureza multidimensional, porque existem vários tipos de coragem, como a coragem física, moral, psicológica, vital, criativa, geral, pessoal e a coragem que resulta das próprias convicções. Pois olha, a coragem parece invocar uma atividade mental, emocional e comportamental. Quando vemos uma pessoa correndo riscos pessoais em busca de um propósito nobre, nós nos damos conta de que a coragem envolve sim emoção, cognição e ação. O medo e a confiança estão profundamente entrelaçados, mas em última análise são emoções que dependem de percepções distintas. O perigo da situação, o merecimento da causa e a percepção de sua capacidade pessoal para chegar do outro lado inteiro. Mas observe, a coragem é dinâmica, uma vez que ela muda conforme as atitudes e crenças de cada pessoa e das necessidades de cada situação. Enquanto a coragem tradicional tende a se concentrar em atos de força, bravura ou ousadia, essas formas tradicionais de coragem podem ser perigosas e podem realmente comprometer os objetivos de alguém. Às vezes, a coragem pode ser silenciosa e pouco dramática, demonstrada por meio de um esforço persistente contra um obstáculo difícil, em vez de uma explosão de energia. Assim, é importante que se tenha discernimento para avaliar qual ação convém a uma dada situação, seja para tomar uma posição, para fugir ou simplesmente se render. Já naquele tempo do Aristóteles, o sentimento predominante era que a coragem deveria ser exercitada em conjunção com outras virtudes como sabedoria e justiça. Mas hoje nós sabemos que também existe uma ligação entre coragem e integridade, o que sugere que mais atenção nós devemos dar a qual resposta se deseja realmente chegar em qualquer situação particular. Então, a gente pode mesmo dizer que a coragem é uma construção complexa e multidimensional que consiste, primeiro, em um ato deliberado e intencional, que é executado depois de uma deliberação consciente, que envolve um risco substancial objetivo para o indivíduo. E, principalmente, se espera que esse indivíduo esteja motivado a realizar uma coisa nobre ou digna, apesar da presença do medo. Com base nessa definição, dá para considerar que a coragem é o resultado de circunstâncias externas, formada por componentes cognitivos, volitivos, afetivos e também motivacionais. A coragem inclui uma qualidade de graça, nobreza e significado. Sem essas qualidades, tudo não vai passar de uma estupidez imprudente ou de uma imprudência estúpida. Mas olha, um último ponto importante é compreender que o comportamento corajoso é direcionado para algum resultado que seja considerado valioso
pela comunidade. Isso deixa claro que determinar o que é um ato de coragem depende sempre do contexto em que ele acontece. As circunstâncias externas e os atributos pessoais são importantes para compreender a coragem. O comportamento corajoso deve ser direcionado para algum resultado que seja avaliado como valioso para uma dada comunidade. Nesse caso, nós precisamos reconhecer que as crenças e valores culturais acabam determinando se um ato é corajoso ou é apenas temerário. Enquanto agir corajosamente impõe riscos para o indivíduo ou para a organização, e o fracasso é uma possibilidade real, agir com coragem também oferece a promessa de recompensas, como atingir uma meta importante e melhorar o desempenho pessoal ou a capacidade organizacional. Para todos nós, o medo surge naturalmente ao contemplar um ato de coragem. E a coragem é a força que nos anima, tanto mental quanto moralmente, para nos aventurarmos e perseverarmos, para agir diante do medo, do perigo e de uma dificuldade aparentemente intransponível. Confúcio dizia que não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. Essa ideia implica uma determinação extraordinária, mas olha, frequentemente o tempo é tudo, porque o medo paralisa. O medo reduz a velocidade da tomada de decisões e o medo persistente ao longo do tempo diminui a massa cerebral funcional na medida em que milhões de neurônios encolhem ou morrem, ampliando as dobras corticais anatômicas e improdutivas do cérebro. Em seu livro formidável, O Príncipe, Maquiavel observou as imensas vantagens de inspirar amor em vez de terror. Um sentimento fugaz de amor é inversamente considerado uma ausência de medo, um estado de vulnerabilidade que impele a ação e fomenta uma sociedade produtiva e feliz que impede o aparecimento de conspiradores. Apesar de reconhecer isso, Maquiavel, de maneira relutante, recomendava governar por meio de medidas instigantes ao terror, apenas porque o medo paralisa as ações individuais e coletivas, frustrando assim as revoltas rebeldes. Nesse tempo de ameaças à liberdade, pela instalação do medo na sociedade, vale a pena pensar nisso. Nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons et de nous élever. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut vraiment commencer à vivre. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans, in conversations that'll never end, in conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Side on my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Courage, don't you